Bem-vindos ao podcast Vitrine de Negócio, onde o seu negócio ganha voz e sua marca mais visibilidade. Meu nome é Daniela Safiotti e hoje eu estou com uma mulher espetacular aqui do meu lado. Ela é empreendedora, ela é estrategista, ela é uma referência de sucesso. Seja muito bem-vinda, Márcia Noronha. Obrigada. Para mim é um prazer estar aqui, poder compartilhar um pouquinho dessa trajetória no empreendedorismo feminino. E antes de nós falarmos, né, como você iniciou, as atividades que você está desenvolvendo atualmente, me fala um pouquinho, quem que é Márcia Noronha como pessoa? Então, eu sou Márcia Noronha, sou filha amada de Deus, sou casada com Léo, sou mãe de 2 rapazes, o Eduardo e o Eric Daniel. E antes de eu ser empreendedora, eu sou bem família, né? Eu prefiro, assim, às vezes eu me desdobro, né, em duas para me priorizar um pouco mais a minha casa do que o meu negócio. Quem me conhece sabe. Parece que é interessante. Eu estive conversando com uma pessoa no dia desses e ela falou exatamente isso, de nós buscarmos o equilíbrio, né? Nós, como mulheres empreendedoras, nós não podemos deixar de priorizar nossa casa. Sim, é Legal. isso mesmo. Bom, mas vamos falar sobre empreendedorismo. Quando que essa ideia começou? É, que cidade que começou? Nos fala um pouquinho dessa tua história. Sim, então, eu sou do interior do Pará, né? Foi lá que eu iniciei como empreendedora. Eu comecei bem jovem, com 18 anos de idade. Comecei revendendo produtos, né, de outras marcas, lingerie, semijoias, cosmético. Eu sempre gostei de ter uma renda extra. Eu casei muito jovem e daí eu precisava contribuir. Não que eu precisasse, porque meu esposo queria que eu contribuísse na casa, não é isso. É que eu me sentia muito bem de poder contribuir com algo, pelo menos com as minhas coisas pessoais, né? Poder ir no salão, arrumar minha unha, poder comprar umas semijoias, essas coisas que mulher gosta, né? Então, a renda extra que eu tinha era só um período que eu trabalhava como vendedora de outras marcas e eu nunca quis trabalhar fora como empregada numa empresa porque eu sabia que eu ia desejar no meu lar. Eu ia deixar, né, eu precisar deixar meus filhos com alguém e meus filhos nunca ficaram com babá ou com a avó para me poder trabalhar. O que é que eu fazia? Eu trabalhava só meio período com minhas vendas, de manhã até às 12 horas, 14 horas era em casa. Depois eu levava ele para a escola, isso quando ele já estava grandinho, né? Levava eles para a escola. Daí então eu ia atender minhas clientes nas casas dela, né? Eu era sacoleira, aquela antiga sacoleira que muitas já conhecem. E como que começou a história da Semijoia na sua vida? Então, eu sempre tive um sonho, né, de empreender com algo que fosse meu, que tivesse a minha cara, que eu pudesse criar e colocar, não, esse daqui foi algo que nasceu é, da Márcia, a Márcia que criou. Mas antes disso, eu comecei a orar a Deus, né? Pedindo, Senhor, eu queria algo, empreender, mas algo que fosse meu, que eu pudesse falar assim, não, eu criei essa marca, eu vou poder ajudar outras mulheres também a empreender. Então, eu tinha esse sonho, né, de ter a minha loja física, de criar uma empresa assim, fabricar algo que eu pudesse também ajudar outras mulheres, né, a também desenvolver nesse empreendedorismo feminino. Então comecei a orar a Deus, assim, falando, eu falo com Deus igual eu tô falando com vocês aqui. Ai, Senhor, eu queria algo assim para me empreender. E daí veio no meu coração para me fazer um curso nas redes sociais, porque até de então, né, eu não sabia muito mexer no Instagram nessa época. Nessa época, acho que não tinha muito, não estava Quanto nesse tempo auge, atrás? né, de Foi uns Instagram. 10 anos, 5? Olha, eu acho que tem sim, tem uns 6 anos, só que era pela um pouquinho antes da pandemia, então o Instagram não tinha esse auge que tem hoje, né? Não era, muita gente não tinha acesso. Então, assim,
eu peguei e fui fazer um curso de Instagram para me saber mexer, porque eu já vendia, porém eu só vendia no presencial, levava até a pessoa, né? As Sim. semijoias, tal, os cosméticos, e eu queria também aprender a vender online. E daí Deus colocou no meu coração, vai fazer um curso de rede social. Aí eu fiz. Aí nesse curso, as pessoas, tipo, o professor já coloca a gente num grupo VIP, né? Num grupo ali só de alunos, Uhum. tal. E ali naquele grupo tinha várias pessoas de vários segmentos. Aí eu orei ao Senhor que eu queria, como eu já revendia semijoia de outra marca, eu queria uma forma que eu pudesse criar minha própria marca de semijoias. Daí eu orei a Deus para Deus mostrar pessoas que pudesse me ajudar. E daí eu peguei e falei no grupo, né? Eu falei no grupo, se tinha alguém que já trabalhasse nesse segmento e tal. Aí uma pessoa que Deus colocou no meu caminho falou: Márcia, eu vou entrar no privado e eu já trabalho há 2 anos nesse segmento e eu vou te ajudar. Nossa, eu fiquei muito feliz, eu já vi que foi resposta, né, das minhas orações, porque eu nem conhecia a pessoa, coloquei ali no grupo, mas antes eu orei para Deus direcionar, né, e levantar alguém para me ajudar a realizar o meu sonho. E aí foi que Deus entrou, né, colocou essa pessoa no meu caminho, que me mostrou cursos para me fazer, que me instruiu em relação a semijoias, que eu fui aprofundar mais nesse segmento, fui estudar, né? Até que veio a oportunidade, né, de eu criar minha própria marca de semijoias. Que legal, que história, né? E assim, pelo que eu vejo, você deve ter tido alguns desafios, né? E Muitos eu gostaria desafios. até que você compartilhasse quais os maiores desafios você enfrentou, porque a pessoa que está ouvindo, ou mulher ou homem que está ouvindo esse conteúdo, pode ser que ele esteja passando por um desafio. E Sim. aí, ele escutando você falar, não, eu passei por esse desafio, mas eu venci, né? Eu continuei caminhando. Aí vai dar um novo ânimo para essa pessoa. Quais os Sim. desafios que você enfrentou? Olha, primeiro momento foi o desafio maior foi essa questão da insegurança, né? Às vezes a gente tem uma insegurança de Sim, dar o pontapé inicial, né? De fazer com aquilo que você tem. Às vezes você fica esperando o melhor momento, né? E esse momento nunca chega. Então, uma coisa que eu aprendi, se você tem um sonho, você acredita, então comece com aquilo que você tem nas suas mãos, porque o desafio vai vir, né? Mas você precisa acreditar que você é capaz, você consegue e você começar com aquilo que você já tem. Porque quando eu comecei, foi dentro do quarto da minha casa, né? Eu comecei a empreender com a minha primeira coleção de semijoias, tudo muito simples, né? Eu mandava mensagem para cliente, mostrava, aí eu ia levava na casa dela, mas eu tinha um sonho de colocar minha loja física. Não queria ficar todo o tempo indo levar na casa da cliente, atender de uma a uma ali. Aí eu sonhava em ter a minha própria loja, né? O meu próprio espaço. Mas antes disso, não foi fácil, né? Não foi fácil. A gente uhum. precisa primeiro conquistar o nosso espaço através do online, né? Então hoje Divulgar, você trabalha tanto online quanto tem a loja sim, física. sim, tanto online, E porque você acha importante ter os dois? sim, muito importante. Eu acredito que hoje só o online, somente o online, eu acho um pouco dificultoso, somente o online. Eu acho que os dois, trabalhando junto, tanto o presencial como o online, eles são fortalecidos. Eles são fortalecidos. Entendi. E somente o presencial sem o online também não vai. Eu acho que tem que ser os dois, É um né? complemento. É um complemento. Hum. Então, quando eu vim aqui para Cuiabá, né, no ano de 2021, eu já vim com esse sonho de colocar minha loja. É porque, como eu não conhecia ninguém aqui em Cuiabá, eu conhecia muita gente lá no Pará, onde eu morava, né? Então, lá as pessoas já me conheciam, Foi um já desafio. procurava, foi um desafio. Chegar na cidade, Isso. conquistar uma clientela. Aí eu senti essa necessidade de vir para a rua, né? Com esse Entendi. sonho de vir para a rua.
eu achava que ia ser melhor, né. Claro que no início não foi fácil, eu saía da minha loja muitas das vezes, ia participar de feirinhas, né, no shopping mesmo de Verger, participei, acho que uns 2 anos em seguida, assim, para poder, ter uns clientes, conhecer a minha marca, conhecer a minhas joias, né, ver que tem qualidade para depois elas próprias me procurarem. Mas para Sim. isso eu tive que começar também indo para feirinhas, Teve mostrar um período aí de de plantio para depois plantio. começar a colher. Sim, para depois começar a colher. Mas assim, eu sempre gosto de dizer, né, que a gente primeiro começa com aquilo que a gente tem. Sim, E a gente vai caminhando e Deus vai abençoando, abrindo as portas. certo. Atualmente, além das semijoias, você está trabalhando com mais mercadorias? Sim, sim. Depois que eu coloquei a loja física, né, estava só com as semijoias, e eu senti, assim, uma necessidade que eu precisava trazer algo a mais para minhas clientes, né. Muitas já até pedia: "Márcia, você poderia trazer roupa, você tem um bom gosto", e a gente compra semijoia, já comprava roupa também, mas como eu vejo que tem muitas lojas de roupas, eu fiquei meio insegura, né. Eu digo: Uhum. "Ai, mais uma loja de roupa?". Uhum. E daí eu orei a Deus, né, e falei com o Senhor que eu queria algo a mais para agregar na loja, e Deus colocou no meu coração sandálias, sapatos, Ah, primeiro do que as roupas, né. Quando foi um belo dia, chegou um fornecedor de calçados aqui na minha loja, aí eu já percebi, foi resposta de oração. sim, com certeza. Aí comecei, depois veio os sapatos, foi bênção, graças a Deus, as clientes gostaram, compraram, né, até hoje. Aí eu digo, eu conversando com uma irmã minha, que ela também é empreendedora, lá em Belém do Pará. Ela: "Mana", a gente chama de Mana, "Mana, você Uhum. poderia trazer roupa também para seus clientes, roupa é Sim, bom". a mulher sai daqui, Aham, com a semijoia, com o sapato, com a roupa completa, sim, é isso com mesmo. o seu look completo. Sim, com E certeza. daí eu atendi, eu disse: eu vou tentar também com as roupas". E graças a Deus, né, tem sido aceito, as clientes têm gostado. Tudo que ela precisa, ela já encontra aqui na loja, se ela vai a um Sim, evento, ela já encontra o look, né, a roupa, o acessório, a sandália, então ela já sai com seu look, assim, completo. sim. E qual que é o seu público-alvo? Eu sei que deve ter ali uma faixa etária, né, de tanto, a idade deve ter de tantos anos a tantos outros, mas sempre tem um público-alvo que você trabalha até para captar clientes novos, que vêm à sua loja. Qual que Sim, você definiria? 30 mais, né, mulheres já depois de 30 anos, essas mulheres elas gostam de estar bem arrumada, principalmente se elas trabalham em algum estabelecimento que tem atendimento ao público, essas mulheres elas querem estar bem, né, bem arrumada, bem posicionada, porque a mulher 30 mais, ela já tem a sua profissão, o seu trabalho, né. Uhum, Então, eu gosto de trabalhar com esse público, porque já é um público, digamos assim, que não depende de alguém financeiramente. Elas já entendi. se mantêm, elas têm sua profissão, então já são mulheres decididas, que sabem o que querem, sabe? Ah, entendi. E assim, em relação a conhecimento do produto, você acha como empreendedora importante você saber realmente o que você vende, a qualidade? O que você me falaria nesse Sim, eu acho sentido? muito importante, é fundamental a gente conhecer primeiro o nosso produto, estudar, né, para poder vender. A gente só consegue vender algo se a gente primeiro conhecer, usar, né, saber falar daquele produto. Foi quando eu também fiz cursos, né, referente semijoias, Deus colocou pessoas assim que foi fundamental no meu caminho para me instruir, né, para me ajudar, Conhecimento é tudo. ter conhecimento, É né. porque às vezes a pessoa está vendendo um negócio, você pergunta para alguns vendedores, eles nem sabem. Sim, E aí sim, passa a quê?
passa insegurança para quem sim, está querendo verdade, comprar, né, para o consumidor. Se a pessoa está sim, querendo vender, não sabe se aquilo é bom, se não é bom, aí não sim, consegue vender, sim. né? E as nossas semijoias, elas têm garantia de 1 ano no banho de ouro 18, são antialérgicas. Eu trabalho com 10 milésimos, com 3 milésimos de camada de banho em cada peça, com a cor do ouro. As minhas semijoias, elas não têm cor avermelhada, cor de bijuterias, ela tem a cor do ouro legítimo, então é esse o meu diferencial. Todas as minhas clientes que compram semijoias, elas ficam assim encantadas com a qualidade, né? Que elas dizem, nossa, Márcia, é semelhante a uma peça de ouro. E eu não sei se você percebeu, eu tô aqui. Sim, toda de Márcia Noronha. É, e, Então, é fundamental você conhecer, saber sobre o seu produto, né? Márcia, o que mensagem que você gostaria de passar para quem está nos ouvindo, que talvez ele esteja começando, esteja inseguro ou esteja desanimado, já tem alguns anos com a loja, com uma empresa, mas esteja desanimado porque está tendo muita dificuldade, de tudo que você passou até agora, que mensagem que você gostaria de deixar para quem está nos ouvindo? Eu acredito que é a questão mesmo do conhecimento. A pessoa buscar o conhecimento, fazer um curso relacionado a vendas online, relacionado a como atender bem o cliente, né? Até que ponto você está disponível para você atender o seu cliente com excelência, com qualidade, né? Para a gente também não ficar todo o tempo só tirando pedido, igual eu faço cursos, né, de vendas relacionados a vendas e as professoras falam, meninas, vocês têm que ir além, não ficar só atendendo o cliente que ele já está pronto para comprar. Que ele já vem, eu quero sapato, número tal número, eu gostei desse sapato aqui, eu quero esse. Esse daí tá muito fácil para a gente Você está vender. atendendo Você só. está Você não está atendendo, vendendo, porque ele já veio e você só ele está já vem atendendo. preparado, você está É, tirando o pedido, né? sim, Como elas sim. falam. Mas você vender algo além que ele nem veio atrás e Uhum. você já oferece, você mostra como que usa, faz o além que ele não está esperando, né? Você Sim. começa a servir ele de uma forma assim que ele vai ficar encantado. Assim, nossa, Márcia, eu não sabia que usava esse brinco dessa forma, eu não sabia que limpava esse produto dessa forma. Então, você oferecer algo a mais para o seu cliente, não só vender o que ele veio atrás, o que ele veio buscar, mas você atender ele como que está servindo mesmo o seu cliente. Eu falo, né, que o empreendedorismo é você servir o seu cliente, Hum, né? Não só aquilo que ele veio atrás, mas você proporcionar além daquilo, sabe? com certeza, uma ótima dica. Bom, eu gostaria de te agradecer por esse bate-papo. Ah, Serviu, eu já peguei algumas dicas aqui sua também, porque eu sou empreendedora. E obrigada pela sua disposição de estar nos passando informações, sim, contribuindo para as pessoas que vão ouvir. Isso é muito válido. Então, obrigada. A gente tem muita coisa ainda para conversar nos próximos, né? A gente marca nos próximos episódios. E é isso. sim, eu agradeço também, né, essa oportunidade de poder falar um pouco do meu trabalho. Para mim é um privilégio também poder falar um pouco, né, e mostrar para as pessoas que nem tudo é fácil, mas é possível. Sim. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, seus colegas de trabalho, sua família. E até o próximo episódio.